Muitas vezes, acreditamos que o comportamento dos outros em relação a nós é uma força incontrolável da natureza, mas a verdade brutal é que você ensina as pessoas a como te tratarem pelo que você aceita e não necessariamente pelo que você fala. Existe uma linguagem silenciosa e poderosa nas interações humanas que é definida pelos seus recuos, pelos seus silêncios constrangedores e pelas vezes que você engoliu um desconforto apenas para manter uma falsa harmonia no ambiente. Quando você permite que alguém invada seu espaço, desrespeite seu tempo ou minimize seus sentimentos sem enfrentar uma consequência clara, você está, inconscientemente, assinando um contrato invisível que valida aquele comportamento. Essa permissividade não é virtude, é um pedido de socorro mal formulado que acaba atraindo exatamente o tipo de energia que drena sua vitalidade e desgasta sua autoimagem. Talvez você sinta uma exaustão crônica que nenhum final de semana de descanso parece resolver. E eu preciso te dizer que a razão pela qual você se sente assim não é o excesso de tarefas na sua agenda, mas a absoluta falta de limites na sua vida. Essa fadiga é emocional, nascida do esforço hercúleo de sustentar máscaras de disponibilidade eterna, tentando agradar a todos enquanto se abandona pouco a pouco. É o peso de carregar responsabilidades que não são suas, de resolver problemas que outros criaram e de estar sempre acessível como se sua própria existência fosse um bem público. Se você chega ao fim do dia sentindo que foi consumido, pedaço por pedaço, até não sobrar nada para si mesmo, entenda que o ladrão da sua energia não é o trabalho duro, é a sua incapacidade de fechar as portas para demandas externas. Neste vídeo, nós vamos desconstruir completamente a ideia equivocada de que colocar limites é um ato de egoísmo, agressão ou falta de amor, para que você entenda que, na verdade, essa é a única ferramenta sustentável para preservar a integridade de qualquer relação. Você vai deixar de ver o não como uma ofensa e passará a enxergá-lo como um instrumento de clareza e respeito mútuo. Eu vou te entregar um script mental preciso, uma estrutura psicológica robusta que te permitirá proteger sua energia emocional sem sentir aquela culpa avassaladora que costuma te paralisar. O objetivo aqui não é te tornar uma pessoa fria ou distante, mas sim alguém que sabe exatamente onde termina o seu espaço e onde começa o do outro, garantindo que sua generosidade seja uma escolha consciente e não uma obrigação servil. Eu tenho acompanhado inúmeras histórias de pessoas talentosas e amorosas que se perderam completamente porque acreditaram que o sacrifício pessoal era a moeda de troca para o afeto. E sei exatamente o quão assustador pode parecer mudar essa dinâmica enraizada. No entanto, se você continuar operando nesse modo de agradar a qualquer custo, o único destino possível é o ressentimento amargo e o isolamento emocional, mesmo estando cercado de gente. Eu domino esse tema não apenas pela teoria, mas por ver a transformação radical de quem decide retomar as rédeas da própria vida através da assertividade. Se você já se sentiu invisível dentro das suas próprias relações, ou se essa exaustão que descrevi ressoa na sua alma, fica comigo até o final, pois o que vamos discutir hoje é a chave para a sua liberdade. A grande maioria das pessoas que chega até mim carregando esse peso invisível sofre do que chamamos de síndrome do bonzinho, uma crença distorcida de que, para ser amado, valorizado ou considerado um bom parceiro, é preciso estar perpetuamente disponível e concordar com absolutamente tudo. Você provavelmente aprendeu, em algum momento crucial da sua história, que ceder é sinônimo de bondade e que qualquer tentativa de autoafirmação é um ato de hostilidade que pode gerar rupturas irreparáveis. Existe um medo profundo e paralisante que opera nos bastidores da sua mente, o pavor arcaico do abandono ou do conflito, alimentando o pensamento inconsciente e constante de que, se eu impuser um limite, eles deixarão de gostar de mim, o que te mantém refém da aprovação alheia. O custo emocional dessa postura subserviente é absolutamente devastador, pois gera um ressentimento silencioso que corrói suas relações de dentro para fora, transformando o afeto genuíno em obrigação e o convívio diário em um fardo insuportável. Você começa a se sentir usado, desvalorizado e, pior do que isso, sente-se invisível, como se as suas necessidades e desejos não tivessem peso algum na balança do relacionamento, sem perceber que foi você quem ensinou os outros a ignorá-las sistematicamente. Ao não estabelecer barreiras claras, é como se você tivesse entregado as chaves da sua casa emocional para qualquer visitante,
permitindo que entrem, sujem o tapete e consumam sua energia vital, enquanto você assiste a tudo passivamente, sorrindo por fora, enquanto grita por socorro por dentro. É fundamental compreender que a ausência total de limites não cria intimidade verdadeira. O que ela cria é uma fusão tóxica e uma dependência perigosa, onde as identidades se misturam e ninguém sabe onde começa um e termina o outro. Quando você se anula repetidamente para caber no mundo do outro, você não está construindo uma conexão sólida e madura. Está apenas fabricando um espelho agradável para o ego alheio, o que inevitavelmente leva à exaustão extrema. A verdadeira intimidade só pode existir entre duas pessoas inteiras e distintas. E para ser inteiro, você precisa ter bordas definidas que protejam a essência de quem você é. Caso contrário, você se torna apenas uma extensão utilitária das vontades e caprichos de terceiros. Eu compreendo perfeitamente o seu ponto de partida, e sei que essa dinâmica muitas vezes nasce de um lugar de amor, de empatia e de uma vontade genuína de manter a paz e a harmonia ao seu redor. No entanto, é meu dever te alertar com total clareza e sem suavizar a dura realidade. Um relacionamento sem limites é, por definição, um terreno fértil para o desrespeito e para o abuso emocional, mesmo que não intencional. Se não corrigirmos essa rota agora, você continuará atraindo pessoas que se aproveitam da sua bondade, não porque elas são vilãs de novela, mas porque a natureza humana tende a ocupar todos os espaços que não encontram resistência, e é sua responsabilidade exclusiva colocar a placa de pare. Para começarmos a mudar essa realidade, precisamos operar uma redefinição fundamental na sua mente. Limites não são muros de concreto construídos para isolar você do mundo ou afastar as pessoas que você ama. Eles são, na verdade, portões inteligentes que definem o que tem permissão para entrar e o que precisa ficar de fora do seu espaço mental. Imagine por um instante a sua casa física sem portas ou janelas, onde qualquer pessoa que passa na rua pode entrar, sentar no seu sofá, sujar seu chão e comer sua comida sem pedir licença. Você ficaria furioso com os invasores ou perceberia a urgência de instalar uma porta com tranca? Na sua vida emocional é a mesma coisa. Substitua imediatamente a palavra rejeição por autoproteção no seu vocabulário interno, entendendo que colocar um limite é o ato mais digno de autopreservação que existe, pois um limite saudável é a distância exata onde eu posso te amar e me amar ao mesmo tempo, sem que nenhum dos dois seja destruído no processo. O segundo passo crucial é aprender a ler o painel de controle do seu corpo, pois ele sempre sinaliza quando uma invasão está ocorrendo muito antes de sua mente racional processar o fato. O ressentimento é o principal indicador biológico de que um limite foi violado ou ignorado, manifestando-se como uma raiva súbita, um aperto no estômago ou uma exaustão inexplicável logo após alguém te fazer um pedido. Visualize aquele momento clássico. Um colega de trabalho te pede só mais um favorzinho às 17h55 de uma sexta-feira. Seu estômago dá um nó imediato e sua mandíbula trava, mas você sorri e diz sim. Esse desconforto físico não é cansaço. É o seu sistema de alerta gritando que você está prestes a se desrespeitar. E ignorar esse sinal é o começo do fim da sua paz interior. Aqui reside um ponto de virada intelectual que você precisa abraçar agora. Se você diz sim com a boca, mas o seu corpo e sua vontade estão gritando não, você está na prática traindo a si mesmo para comprar a aprovação temporária de outra pessoa. Essa transação emocional é péssima, porque você entrega sua integridade em troca de um alívio momentâneo de tensão, acumulando uma dívida interna que será cobrada com juros altos na forma de burnout ou explosões de raiva. Reconhecer que a sua verdade interna vale mais do que o conforto do outro é o primeiro ato de coragem nessa jornada. Se essa reflexão sobre a traição de si mesmo fez sentido para você e tocou em algo real, comenta aí embaixo agora mesmo. Eu escolho a clareza para firmar esse compromisso público com a sua nova postura. Agora que entendemos o conceito e o sinal de alerta, precisamos de uma ferramenta tática para a execução, pois saber que precisa dizer não é diferente de conseguir dizê-lo na prática, sem parecer agressivo. A técnica mais eficaz para isso é o que chamamos de não sanduíche, uma estrutura de comunicação que envolve o não entre duas camadas de empatia e solução, amortecendo o impacto sem perder a firmeza necessária. A primeira camada é a validação, onde você reconhece a necessidade do outro para desarmar a defesa dele. A segunda é o limite claro e direto, e a terceira é uma alternativa viável. A clareza absoluta nessa comunicação
é a forma mais elevada de gentileza, pois poupa o outro de falsas esperanças e define as regras do jogo de forma transparente. Vamos aplicar isso a um microcenário muito comum para que você visualize a mecânica da coisa. Imagine que um amigo te pede dinheiro emprestado e isso te deixa desconfortável, mas você tem medo de magoá-lo. Usando o não sanduíche, você diria: eu entendo perfeitamente que você está passando por um momento apertado e sinto muito por isso. Validação. No entanto, eu tenho uma política pessoal de não emprestar dinheiro para amigos para preservar nossa amizade. Limite. O que eu posso fazer é te ajudar a organizar seu orçamento ou revisar seu currículo se quiser. Alternativa. Perceba que você não rejeitou a pessoa, você rejeitou o pedido específico, mantendo a conexão humana intacta, enquanto protegia seu recurso financeiro e emocional com total elegância. Porém, preciso ser brutalmente honesto com você. Um limite verbalizado sem uma consequência prática atrelada a ele não passa de uma mera sugestão que será ignorada na primeira oportunidade. As pessoas, especialmente aquelas acostumadas com sua antiga passividade, vão testar seus novos limites como crianças testam a autoridade dos pais. E é nesse momento que a maioria falha ao não sustentar o que disse. Você precisa definir previamente, em sua própria mente, o que fará se o limite for desrespeitado e cumprir essa promessa consigo mesmo religiosamente. Se você avisou que não toleraria gritos e a pessoa levanta a voz, a consequência não é gritar de volta, é retirar-se da sala imediatamente, mostrando através da ação que o acesso a você foi revogado temporariamente devido à quebra do protocolo de respeito. Lembre-se sempre desta máxima inegociável: você não controla, nunca controlou e jamais controlará o comportamento, as reações ou os sentimentos do outro, mas você tem controle absoluto sobre o acesso que permite que o outro tenha a você. A consequência não é uma punição vingativa para educar o outro adulto, é uma medida de segurança para proteger o seu ecossistema interno de toxinas externas. Quando você se retira de uma situação abusiva ou encerra uma conversa improdutiva, você está ensinando didaticamente como aceita ser tratado, e essa lição é aprendida muito mais pelas suas costas viradas e pelo seu silêncio firme, do que por 1000 palavras de reclamação ou súplicas por respeito. Após a implementação do limite e da consequência, prepare-se para o rebote interno. A culpa virá com força total, tentando te convencer de que você foi cruel, insensível ou egoísta. É vital entender que sentir culpa nesse estágio não significa que você fez algo errado. Significa apenas que você está quebrando um padrão de comportamento antigo e enraizado de agradador compulsivo. A culpa é, na verdade, um sintoma de abstinência da aprovação alheia, uma reação química do seu cérebro que estranha a nova dinâmica onde você se priorizou. Não corra para consertar o sentimento do outro ou pedir desculpas pelo seu limite apenas para aliviar essa sensação ruim, pois isso anularia todo o progresso feito até aqui. A ação prática para lidar com esse pós-limite é desenvolver a capacidade de tolerar o desconforto emocional, sentando-se com a sua culpa sem reagir a ela, observando-a como uma nuvem passageira. Quando você nega um convite de família para priorizar sua saúde mental e sente aquele aperto no peito, respire fundo e repita internamente: eu escolhi cuidar de mim e isso não é um crime. A resistência a esse desconforto é o músculo emocional que você precisa fortalecer. Quanto mais você suporta a culpa sem ceder, mais fraca ela fica e mais natural a assertividade se torna. Você perceberá que o mundo não acabou, que as pessoas sobreviveram ao seu não e que, paradoxalmente, elas começaram a te respeitar mais. É um processo de reeducação emocional, onde você aprende a diferenciar a culpa tóxica, que te paralisa, da responsabilidade saudável, que te liberta. Muitas vezes, a culpa é apenas o eco da voz de figuras de autoridade do seu passado que exigiam obediência cega, e não a voz da sua consciência atual. Ao se manter firme, você está atualizando seu sistema operacional interno para uma versão adulta, onde você entende que decepcionar as expectativas alheias é, às vezes, o preço necessário para não decepcionar a si mesmo. A verdadeira paz de espírito não vem da ausência de conflitos externos, mas da coerência interna entre o que você sente, o que você pensa e como você age. O que estamos construindo aqui é uma blindagem contra a manipulação emocional, pois quando você perde o medo da culpa, você se torna incontrolável pelos outros. Pessoas manipuladoras usam a culpa como principal arma para derrubar seus muros, e ao neutralizar esse efeito,
você retoma o poder total sobre suas escolhas. Entenda que a culpa é o preço do ingresso para a liberdade emocional. É uma taxa que você paga temporariamente para viver uma vida autêntica e alinhada com seus valores. Se você não estiver disposto a pagar esse preço, continuará sendo refém das demandas do mundo, vivendo uma vida que não é sua, apenas reagindo em vez de intencionalmente agir. Portanto, encare cada momento de culpa não como um erro, mas como um sinal de crescimento. Uma prova de que você finalmente está ocupando o seu lugar no mundo e reivindicando o espaço que é seu por direito. A longo prazo, essa postura firme vai filtrar suas relações. Aqueles que se beneficiavam da sua submissão vão se afastar ou terão que evoluir, enquanto aqueles que realmente te amam e te respeitam vão se adaptar e valorizar ainda mais a sua presença autêntica. No final das contas, colocar limites é um ato de fé em si mesmo e na capacidade dos seus relacionamentos verdadeiros de sobreviverem à verdade, criando um círculo social onde o respeito mútuo é a norma e não a exceção. Imagine que é sábado de manhã, aquele momento sagrado que você planejou meticulosamente para recarregar as energias após uma semana exaustiva de batalhas diárias. Você está com sua xícara de café, sentindo a paz do silêncio, quando o telefone toca e o visor mostra o nome daquele parente que sempre surge com demandas logísticas de última hora. Na sua versão antiga, o medo visceral da desaprovação sequestraria seu sistema nervoso instantaneamente. Você atenderia, ouviria o pedido para ajudar numa mudança ou resolver um problema burocrático, sentiria o estômago revirar de raiva, mas sua boca diria automaticamente: "Claro, já estou indo." O resultado inevitável seria um sábado destruído, carregando móveis ou resolvendo crises alheias de cara feia, alimentando um ódio surdo não apenas pelo parente folgado, mas principalmente por sua própria covardia em não se priorizar, sentindo-se um refém dentro da própria vida. Agora, vamos reescrever essa cena, aplicando a musculatura emocional que construímos hoje. O telefone toca, o pedido invasivo é feito, mas você não reage no piloto automático da submissão. Você faz uma pausa estratégica, respira fundo para regular sua ansiedade e responde com um tom de voz calmo, firme e sem hesitação: "Oi, fulano. Eu entendo que você precisa de ajuda, mas este fim de semana reservei exclusivamente para meu descanso e não poderei ir." Quando o parente insiste, apela para o drama ou tenta te fazer sentir culpado, você não se justifica excessivamente, nem inventa mentiras para amaciar o golpe. Você apenas aplica a técnica da repetição com gentileza. "Entendo sua situação, mas realmente não poderei ajudar dessa vez." Você encerra a chamada mantendo sua dignidade intacta, sem pedir desculpas por exercer o direito básico de cuidar de si mesmo. O silêncio que segue esse desligar de telefone não é mais pesado ou constrangedor. É profundamente libertador, pois você percebe imediatamente que o teto não desabou e o mundo não parou só porque você estabeleceu um limite. Você volta a tomar seu café, que agora tem o sabor indescritível da vitória pessoal, enquanto o parente busca outra solução para o problema dele. E acredite, ele sempre encontra outra forma de resolver. Essa pequena vitória num sábado de manhã é a prova concreta de que você não é responsável por carregar o mundo nas costas e que, ao se respeitar, você ensina os outros a fazerem o mesmo. Você se visualiza nessa cena não como um vilão egoísta, mas como um guardião sábio da sua própria energia, sentindo pela primeira vez a leveza real de ser fiel à única pessoa que estará com você até o fim, você mesmo. A grande virada emocional acontece quando você finalmente compreende, no nível mais profundo da sua alma, que impor limites não é um ato de guerra contra o mundo, mas a declaração definitiva de paz consigo mesmo. Você percebe que passou anos tentando sustentar relacionamentos baseados na mentira agradável de que você não tinha necessidades, e que isso não era amor, era apenas medo disfarçado de virtude. A clareza surge quando o véu da síndrome do bonzinho cai, e você enxerga que a única maneira de ser verdadeiramente generoso com alguém é estando preenchido de si mesmo primeiro. Não existe água para dar em um poço seco, e tentar saciar a sede dos outros enquanto você morre desidratado não é nobreza, é um suicídio lento e doloroso que ninguém tem o direito de exigir de você. Pense em qualquer coisa de alto valor neste mundo, seja uma obra de arte insubstituível, uma joia rara ou uma propriedade exclusiva. Absolutamente todas elas possuem barreiras de proteção, sistemas de segurança ou cordões de isolamento que regulam quem pode se aproximar. Se você vive com as portas escancaradas,
disponível 24 horas por dia para qualquer demanda trivial, você está comunicando ao mundo que o seu tempo, a sua energia e a sua atenção não têm valor algum, comportando-se como um terreno baldio público em vez de um santuário privado. O respeito que você tanto busca não será conquistado através da submissão ou de favores intermináveis. Ele nascerá naturalmente no exato momento em que você começar a tratar a si mesmo como algo precioso que merece ser resguardado com zelo e firmeza. A verdadeira maturidade emocional chega quando você prefere suportar o desconforto momentâneo da verdade à falsa paz da complacência, abandonando de vez a necessidade infantil de ser o herói salvador de todos ao seu redor. Você descobre que dizer não para o que te fere é o sim mais poderoso que você pode dizer para a sua própria vida, curando a ferida do abandono ao prometer que nunca mais se abandonará. Essa mudança de postura não afasta as pessoas certas, ela apenas filtra quem não consegue lidar com a sua autenticidade e fortalece os laços com quem te respeita integralmente. Para selar essa nova consciência e ancorar essa força dentro de você agora mesmo, repete comigo em voz alta ou mentalmente: eu escolho a lucidez, assumindo o comando total da sua narrativa. Ao longo desta jornada, desconstruímos o mito perigoso de que o amor exige autoanulação e descobrimos que a verdadeira conexão só floresce entre indivíduos inteiros que respeitam as bordas um do outro. Você agora possui a técnica do não sanduíche para comunicar com clareza sem agressividade e entende que a culpa que poderá sentir não é um sinal de erro, mas um sintoma do seu crescimento e da sua independência emocional. Saímos do medo do abandono para a certeza da autopreservação, percebendo que você ensina os outros a como te tratarem em cada interação, em cada silêncio e em cada recusa corajosa que faz. Isso não é apenas sobre gerenciar sua agenda ou evitar favores indesejados. É uma reivindicação fundamental da sua dignidade e um compromisso inegociável de parar de trair as próprias necessidades para comprar uma aprovação frágil e temporária de terceiros. Sua vida muda não quando você entende esses conceitos intelectualmente, mas quando você ousa aplicá-los no calor do momento, arriscando o desagrado alheio para garantir a sua própria paz de espírito. Não permita que este conhecimento se torne apenas mais um arquivo teórico na sua mente. Use-o para quebrar as correntes do ressentimento hoje mesmo e construir relacionamentos que celebrem sua presença em vez de explorarem sua falta de limites. Se esta mensagem ressoou com as batalhas silenciosas que você tem travado, e você está pronto para deixar de ser um espectador da sua própria exaustão, convido você a dar o primeiro passo agora. Inscreva-se no canal para continuar blindando sua mente contra a manipulação. E se você está verdadeiramente comprometido com essa transformação, declare sua independência abaixo comentando: eu escolho agir com clareza, pois sua liberdade começa exatamente onde termina o seu medo de desagradar.